um pequeno pedaço de metal, tão denso que cabe na palma da sua mão, mas tão poderoso que poderia apagar uma cidade inteira do mapa. Esse metal é tão letal que em questão de segundos selou o destino de 2 cientistas. Esse objeto, temido e estudado, recebeu um nome que carrega um presságio sombrio, chamado de O Núcleo do Demônio. No auge da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mobilizaram um dos maiores projetos científicos da história, o Projeto Manhattan. Seu objetivo? Criar a primeira bomba atômica. O projeto levou à construção das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos foram responsáveis pelos ataques mais mortais da história da humanidade. Lançou sobre o Japão 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. As explosões resultaram em um número aproximado de 200 mil pessoas mortas e fizeram o Japão desistir de lutar na Segunda Guerra Mundial. Adjusting course for final approach. Over. You are cleared to proceed, Enola Gay. We need to hit the Aioi Bridge for maximum impact. What's the payload status? Over. Payload is ready for deployment. Maintaining speed and altitude for optimal drop trajectory. Over. Godspeed, Enola Gay. Command out. Enola Gay to command. Bomb away. Roger that, Enola Gay. Begin post-release maneuvering protocol.
A primeira bomba lançada, que caiu sobre a cidade de Hiroshima, era conhecida como Little Boy e fazia uso de urânio-235 como elemento radioativo. Já a segunda bomba, de Nagasaki, apelidada de Fat Man, era mais perigosa, poderosa e eficiente. Fazia uso de plutônio-239, que é um elemento difícil de manter estável. Mas o que poucos sabem é que havia um terceiro núcleo de plutônio pronto para ser usado. Caso as duas bombas não fossem suficientes, os Estados Unidos estavam preparados para o lançamento de uma terceira bomba. Apelidada de Rufus. O núcleo que nunca chegou ao campo de batalha, mas que tiraria vidas de uma forma totalmente diferente. Felizmente, a Rufus nunca chegou a se tornar uma bomba funcional de fato, mas chegou a ser responsável por 2 graves acidentes no Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México. No caso, os cientistas começaram a realizar experimentos arriscados no núcleo de plutônio que seria utilizado na bomba. O núcleo de plutônio da Rufus, mais tarde chamado de Demon Core, era um artefato mortal. Os cientistas de Los Alamos começaram a realizar experimentos para entender até que ponto ele poderia se tornar supercrítico, ou seja, atingir um estado em que uma reação em cadeia descontrolada poderia levar a uma explosão. Manipular um núcleo de plutônio exige extrema precisão. Pesquisadores comparavam essa tarefa a fazer cócegas na cauda de um dragão. Um experimento arriscado, onde qualquer erro poderia ser fatal. Para testar a criticidade, os cientistas utilizavam refletores de nêutrons, que são blocos de materiais que aumentavam a reatividade no núcleo. O físico estadunidense Harry Deglan foi quem se tornou a primeira vítima do núcleo do demônio. Em agosto de 1945, Harry Deglan usou o que era chamado de refletor de nêutrons. Esse refletor tinha como função levar o núcleo com mais eficácia ao seu ponto crítico. Durante o experimento, ele empilhou blocos de carboneto de tungstênio ao redor do núcleo. Ao posicionar o último bloco, um dispositivo de monitoramento disparou, indicando que a Rufus estava prestes a atingir o ponto crítico. Deglan, desesperado, tentou remover o bloco, mas já era tarde. Ele recebeu uma dose letal de radiação gama. Aproximadamente 25 dias depois, Deglan faleceu no hospital, após receber uma dose estimada de 510 rem de radiação. O rem, ou Roentgen Equivalent Man, é uma unidade que mede o impacto biológico da radiação no corpo humano. Para se ter uma ideia, uma exposição de apenas 100 rem já pode causar sintomas como náuseas e enfraquecimento do sistema imunológico, enquanto 500 rem geralmente é uma dose letal. Deglan ultrapassou esses limites, sofrendo assim os efeitos devastadores da exposição. 9 meses depois, após o acidente com Harry Deglan, outro episódio ocorreu nos laboratórios em Los Alamos, dessa vez com o físico Louis Slotin, que era considerado na época o maior especialista em manuseio de quantidades perigosas de plutônio. Em maio de 1946, ele estava apenas reproduzindo um experimento que já havia feito antes. Junto a um grupo de colegas, o físico estava tentando levar o núcleo do demônio ao seu ponto supercrítico ao unir 2 metades de uma esfera de berílio, formando uma cúpula. A técnica consistia em aproximar as metades da esfera para aumentar a reflexão dos nêutrons, mas sem permitir que elas se fechassem completamente. Para manter uma pequena abertura entre as metades, Slotin usava apenas uma chave de fenda, um método extremamente arriscado. No entanto, a única coisa que não poderia acontecer, aconteceu. A ferramenta escorregou e as 2 metades da esfera se encostaram. Um clarão de luz azul preencheu a sala por um instante, um sinal inconfundível de que algo deu terrivelmente errado. Slotin, talvez já ciente do seu destino, apenas disse: "Bem, isso é tudo." 9 dias depois, ele morreu, com fortes náuseas e dores, resultado de uma exposição estimada em 2.100 rem de nêutrons. Por conta dos acidentes, o núcleo da Rufus passou a ser conhecido como Demon Core, ou núcleo do demônio.
Nunca mais cientistas trabalhariam com materiais radioativos de maneira tão arriscada. De acordo com os arquivos de Los Alamos, o núcleo do demônio foi derretido no verão de 1946 e usado para fazer uma nova arma. O núcleo do demônio nunca foi detonado em batalha, mas ele ainda encontrou vítimas. Hoje ele é um lembrete mortal dos riscos da ciência quando desafiamos forças que mal compreendemos.